Falar sobre o IOF, Josias. O governo deve ou não comprar essa briga? Vamos. É ou não inconstitucional? A gente tem ouvido juristas a respeito disso e a gente sempre pede ajuda aqui do jurista, professor, já foi ministro, né? Já foi político, mas agora ele tá na academia mais uma vez e está no escritório, sim. Ele voltou a atuar como advogado. Estou falando aqui do Cardoso, nosso ministro aqui, José Eduardo Cardoso, conosco a partir de agora. Olá, boa tarde, ministro. Olá, Fabi, olá, Josias. Sempre um prazer estar com vocês aqui, à disposição para debater esses temas sempre tão polêmicos e difíceis de serem enfrentados na conjuntura brasileira. São Estou duas, aqui à disposição. são duas perguntas básicas. Em primeiro lugar, é inconstitucional ou não, né, a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF, né? Isso é inconstitucional? Olha, Dois, o governo tem que arrumar essa briga lá com o Congresso ao mandar isso para o Supremo? O governo deve enviar ao Supremo, justamente recorrer ao Supremo em relação a isso? eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida, que é inconstitucional. A decisão do Congresso é absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque nós temos, pela Constituição brasileira, a separação dos poderes, né? Cada um no seu quadrado. O legislativo faz o seu papel, o judiciário faz o seu papel, o executivo faz o seu papel. Às vezes, a Constituição abre exceções, de tal maneira que um poder pode atuar frente a decisões do outro. O legislativo, ele pode fiscalizar toda a atividade do executivo, etc., mas ele pode diretamente rever atos do executivo? Em princípio, não. Só nos casos em que a Constituição autoriza. E a Constituição é expressa em autorizar um único caso em que o Poder Legislativo, no caso o Congresso Nacional, pode rever atos do Poder Executivo, ou rever atos administrativos do Executivo. Nos outros casos, fora desse, não pode. É o Judiciário que pode rever. O Legislativo só pode rever num caso. E é expressa a Constituição. Ela fala que é possível que o judiciário, perdão, que o legislativo suspenda, invalide, vamos chamar assim, ou tire a eficácia de atos administrativos que abusem do poder regulamentar ou que ultrapassem os limites da delegação. Se não vier ao caso, só quando tem lei delegada, eu não vou entrar nesse juridiquês. Mas o importante é quando abusem do poder regulamentar. O que é isto? É o seguinte, eu tenho a lei, e a lei tem que ser regulamentada. O regulamento é do executivo, um decreto. Decreto executivo que regulamenta para dar fiel execução à lei. No caso do IOF, eu estou tratando de uma medida por meio de decreto, portanto, de um ato administrativo, que tem as características efetivas de estar sendo no plano do exercício do poder regulamentar. A questão é: o decreto de IOF ultrapassou os limites da lei? Resposta: não. Se o decreto não ultrapassou os limites da lei, o legislativo não pode invalidá-lo, não pode sustar os seus efeitos. Não pode fazer isso. É só no caso em que fica evidente o abuso do poder regulamentar. O legislativo, portanto, não pode rever a conveniência, a oportunidade, o mérito, como nós chamamos, os aspectos políticos de um ato. Se o legislativo não gostou de um ato, ele não pode fazer nada, porque esse é o princípio da separação dos poderes. E, portanto, me parece claro, indiscutível e de difícil polêmica, a meu ver, afirmar-se que essa medida não é inconstitucional. Portanto, o governo tem uma porta de entrada no Poder Judiciário, caso entenda que deva fazê-lo. Existe uma regra, ministro, relacionada aos impostos que prevê uma dinâmica de anualidade, né? É o princípio da anualidade tributária, né? Até para dar segurança, para evitar surpresas, um tributo novo só pode vigorar no ano seguinte ao exercício da sua criação. Quer me parecer, pelo que argumentam as autoridades do governo, que o IOF não se enquadra nessa categoria, embora seja um tributo, é um tributo sobre o qual o governo pode decidir livremente, sem essa preocupação de vigência no ano seguinte, pode dispor dessa prerrogativa por decreto, pode aumentar, diminuir por decreto. Por isso é que o Congresso exorbitou, porque interveio num assunto
que era da alçada do Executivo. O Executivo poderia dispor, poderia aumentar o IOF por decreto, porque não está desrespeitando esse princípio da anualidade. Essa é a argumentação? Essa é a argumentação, na perspectiva de que isso já foi feito anteriormente, não há dúvida sobre isso, e no caso, como não qualifico uma ilegalidade, como eu não qualifico um abuso do executivo em face da lei que está sendo regulamentada, o legislativo não pode fazer nada. Ele não pode achar que, mas eu não gostei, viu? Bom, paciência. Da mesma forma que o executivo não pode dizer, olha, essa lei eu não gostei, tá? Eu vetei, vocês derrubaram o veto. Quem tem que definir no final isso tudo chama Poder Judiciário. Se há alguma situação outra de ilegalidade, o Judiciário entra. No caso, não havia nem ilegalidade para o Judiciário entrar. Então, o Legislativo abusou do seu poder, é uma exorbitância e ofendeu ao princípio da separação de poderes, que é um princípio estruturante do Estado de Direito, que está previsto no artigo 2º da Constituição Federal. E agora essa situação, né, professor? Porque agora eu vou te chamar de professor, porque tem essa situação envolvendo a questão jurídica em si, que eu acho que o senhor explicou muito bem aí nessa primeira questão, mas a gente tem aí uma questão mais ampla, que é essa questão política, né? O custo político de tudo isso, independentemente se isso vai dar não resultado ao governo, né? Isso tem uma questão aí política muito complicada para o governo neste momento. Inclusive, há pouco, o próprio Hugo Mota e o Davi Alcolumbre se recusaram aí numa reunião no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, isso aconteceu depois de vir essa informação de que realmente o governo vai questionar essa questão do IOF lá no Supremo Tribunal Federal. Vale a pena, do ponto de vista político, comprar questões jurídicas com o Congresso nesse sentido, nessa medição de forças? É claro que eles estão medindo força, executivo e legislativo? Desculpa. Retoma a fala, por favor. Retoma a fala que falhou aqui no comecinho, a sua fala, por favor. Pois não. Essa é uma questão agora que nós entramos no campo político, evidentemente, quer dizer, que o governo, se quiser, pode ir ao judiciário, e eu acho que o judiciário não tem outra saída a não ser reconhecer a inconstitucionalidade daquilo que foi feito pelo Congresso. Isso é um caminho institucional que está dado. Agora, é conveniente? Essa é uma decisão política. Claro. O governo tem uma situação que não é tranquila para resolver esse problema. Porque se ele vai ao judiciário, ele cria uma indisposição com o legislativo, por mais errado que o legislativo esteja. O legislativo vai dizer, olha, vocês estão se insurgindo contra nós, etc. e tal. Como se não tivesse nada a ver com a história. Claro. Da mesma forma, se o judiciário dá liminar, eu amplio a tensão entre judiciário e legislativo. Então, o que fazer nesse caso? Uma saída é o direito, a outra saída é a política. E aí que o governo tem que ser sábio para medir o que fazer num contexto. Eu vou dizer assim, eu estava pensando, né, eu sempre tive um exercício de quem joga xadrez, né? O que vai fazer o meu adversário? Como é que eu lido? Porque, no fundo, a política, tirando o acaso, a surpresa, que não existe no jogo de xadrez, as paixões, né? O xadrez é a racionalidade, a política sempre tem, a meu ver, algo que se coloca que é o antever os lances futuros. Na política, eu tenho aqui um problema. O legislativo no Brasil, ele tem os bônus, mas não tem o ônus. Ele tem o bônus de dizer, olha, o dinheiro vai para aqui, vai para lá, vou suspender, vou fazer, mas não tem nenhuma responsabilidade sobre o resultado. Aí agora vai cortar onde? Isso é um problema do executivo. Claro? E isso é um problema real, ou seja, suspendeu-se uma arrecadação e então se exige cortes. A pergunta é, cortes onde? O que pode ser cortado? Vamos atingir programas sociais? O que nós vamos atingir? Nós vamos atingir as emendas parlamentares? O que nós vamos atingir? O governo tem que cortar na própria carne. Não, o Estado brasileiro vai ter que cortar a própria carne na medida em que eu mantenho uma situação de não arrecadação, que era essa dada pelo EF. Eu, José Eduardo Cardoso, se algum dia eu fosse presidente da República, eu pensaria numa alternativa, que seria o seguinte: o Congresso não quis efetivamente aprovar, mas o Congresso, por favor, me indiquem onde eu tenho que cortar e me permitam fazer sugestões. Então, eu mandaria uma carta ao presidente da Câmara dizendo, olha, sugestões do Executivo de corte. Emendas parlamentares, eu sugiro que corte 50%, 60%, 70% ou 100%. Sugiro que corte
proporcionalmente aí os programas sociais, tem Bolsa Família, tem Minha Casa Minha Vida. O que vocês sugerem que nós façamos? Quero ouvi-los. Isto, ou seja, eu jogo a responsabilidade para quem tomou a decisão. O que a Câmara dos Deputados vai fazer? Vai dizer que não deve cortar as emendas parlamentares? Vai dizer, não, agora o problema é de vocês se virem? Então, ou seja, se o governo não dialogar com o problema e com quem está cavaleiro do problema, dizendo, tudo bem, vocês tomaram a decisão, agora assumam a responsabilidade do decidido e me digam o que deve ser feito, que eu quero ouvi-los. Não que o governo vá fazer, necessariamente, mas eu quero ouvi-los. Vocês querem que... E coloque claramente, uma das maneiras de resolver são as emendas parlamentares. Vamos cortar, então, a acordo. Vamos todos cortar na carne. Vamos cortar na carne do povo brasileiro, que vai ficar sem mais casas. Vamos cortar na carne do povo brasileiro, que vai atingir o Minha Casa, vai atingir todos os programas sociais, tá certo? O Bolsa Família. E vamos com o Legislativo também cortar na carne. Vamos fazer assim, então? Pergunta-se. É isso. E aí, Agora, ministro, claro, parece vai se dizer. uma dúvida Oi. rápida que ensejará uma resposta também rápida. Parece indubitável que a derrota imposta ao governo, uma derrota até meio humilhante, ela tem contornos financeiros, emendas parlamentares e políticos, 2026. Um fator está ligado ao outro, porque hoje o Centrão adquiriu aí uma inédita autonomia, né? Pode dispor das emendas sem se responsabilizar pelo resultado, e verificamos que nessa votação, dos 383 votos que derrubaram o IOF na Câmara, 242 eram de partidos com ministérios na esplanada. É possível manter essa encenação? Porque está claro que esses partidos estão lá na esplanada, mas estão construindo outra alternativa para 2026, que não será o Lula. O governo deveria explicitar esse jogo ou vale a pena manter essa pantomima? Vamos aqui, a governabilidade e tal. Não está na hora de explicitar o jogo? Eu acho que tem que haver uma explicitação do jogo, mas tem que ser no tom adequado para não acabar com o jogo, tá? Então, por isso que eu estou te falando, a minha ideia seria mais fazer assim, um diálogo de colocação de responsabilidade no Legislativo, tá? E isto remonta a algo que na última vez que eu participei do programa eu mencionei, foi até um destaque que foi dado, algumas pessoas até não entenderam exatamente o que eu falei, dizendo que eu estava criticando a articulação política do governo Lula. Não, eu disse e reafirmo, a forma com que o Brasil está institucionalmente estruturado cria a ingovernabilidade, seja qual for o governo, por mais talentoso que seja o governo. É isso, o Legislativo, da forma em que esse nosso sistema político está colocado, ele tem ônus, não tem bônus. O Legislativo, ele pode emparedar o Executivo na hora que bem entende, como o próprio Judiciário também, de certa forma, se extrapolar os seus poderes, pode fazê-lo. Então eu tenho uma situação de governabilidade impossível, porque se já no passado eu tinha uma coisa que eu não gosto, que é esse negócio de toma lá da cá, então dou emendinha aqui e faço... Hoje não tem nem mais isso para se ter a maioria. Para o partido ou para os deputados terem um ministério ou não terem é irrelevante. É irrelevante. Então você acabou não tendo mais a possibilidade de harmonização política para dar a tal da governabilidade. Está insustentável isso. Um governo não pode admitir ser emparedado. Não pode admitir, porque senão ele abdica da possibilidade daquilo que determinou o seu mandato, que é fazer as opções de governo, certas ou erradas. O presidente da República é eleito para fazer opções políticas. Eu não posso emparedá-lo dizendo que ele não pode fazer opções políticas. Eu não gostei das opções do presidente, é justo, não gostei, diga quais são. Diga quais são as alternativas de governo. Eu não posso dizer não e não apontar o sim. Então, eu criaria esse espectro de debate, sinceramente, sem aprofundar uma situação de ruptura que elimina o jogo. Claro. Por quê? Porque eu acho que nós temos que navegar dentro das condições que estão dadas, né? E navegar de acordo com as condições que estão dadas seria dialogar com a opinião pública, inclusive. Tá claro? As pessoas não gostam de imposto, mas querem programas sociais. Muito bem. Temos que estabelecer a conexão. Se não estabelecer essa conexão, a política fica absolutamente posta em maus lençóis, né? Então, por isso que eu diria isso que eu sugeri, quer dizer, mas é claro, é uma sugestão de quem não tem a responsabilidade, graças a Deus, de poder tomar decisões governamentais. Ministro, obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Até uma próxima. Imagina, um grande abraço para vocês e vocês. Até logo, até mais. Tchau. Agora, 12h e 28 minutos, vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue aqui pelo nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube, que você continua conosco ao vivo. Tem muita gente aqui no nosso chat falando sobre isso. Josias, essa história do IOF, né?
É muito impressionante que, por conta do IOF, a briga vai seguir e que tá andando ainda, colocando mais lenha aí nessa fogueira, envolvendo Congresso, Legislativo, Executivo e Judiciário. Como a gente viu aí essas declarações do próprio José Eduardo Cardoso, ele que considera inconstitucional. Ontem a gente ouviu o Marlon aqui, que tem outra opinião. Os juristas têm se dividido nessas opiniões, né, Josias? Tem, mas eu quero crer, Fabíola, que aqueles que advogam a tese segundo a qual o governo teria chance de vitória no Supremo nessa matéria, acho que estão mais próximos da realidade, né? Agora, nós que não temos essa preocupação com o juridiquês e com a aplicação da lei, né? É uma pena que essa briga não vá às últimas consequências, né, Fabíola? Isso é um quebra-pau que pede para não ser apartado. De um lado, você tem um governo que acusa o Congresso de ceder aos lobbies poderosos para prejudicar os pobres, e do outro lado você tem congressistas que estão chantageando o Palácio do Planalto para liberar verba. Essa briga tinha que ser levada às últimas consequências. Seria muito interessante acompanhar uma briga dessa natureza, mas a governabilidade inibe o conflito, Fabíola.